Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouco sobre a questão da diferença do diagnóstico médico e do diagnóstico cinésio-fisioterapêutico, que é o diagnóstico que o fisioterapeuta ele vai, depois da avaliação, passar para o paciente. Para ficar mais simples da gente entender, eu vou pegar o exemplo da hérnia de disco, que é bastante comum nos nossos consultórios, né? Então vamos supor que o paciente ele sentiu uma dor na lombar, na coluna lombar, ele consultou. Independente de fazer ali o exame de imagem ou não, ele recebeu o diagnóstico médico de hérnia de disco, tá? Então ele vai chegar para o fisioterapeuta e a primeira coisa que nós vamos fazer é realizar toda a avaliação, né? Então, essa avaliação vai ter o exame neurológico, de força muscular, de sensibilidade, de reflexos, tá? Além de toda a história desse paciente. Então, a história do paciente também é muito importante, onde a gente vai ver perguntas como se teve algum trauma, se tem alguma infecção, alguma febre junto com a dor, a questão da idade do paciente, há quanto tempo esse paciente está sentindo essa dor. Então, todo o conjunto da avaliação do exame físico e das perguntas especiais que a gente faz vai nos levar ao diagnóstico fisioterapêutico. Isso vai nos ajudar em quê? A classificar o paciente em subgrupos. Então, um paciente com hérnia de disco, na fisioterapia, ele pode ter, por exemplo, ele pode ser um bloqueio de movimento, ele pode ser uma radiculopatia, ele pode ser alguma doença grave, uma restrição de movimento, pode ser um paciente pós-operatório, ele pode ser um paciente inconclusivo, uma estenose. Ou seja, para um único diagnóstico médico, nós podemos ter, eu citei aí, eu acho que umas 6 ou 7 possibilidades, né, de subgrupos, onde a gente classifica esse paciente dentro da fisioterapia musculoesquelética. E no que isso vai nos ajudar? Isso vai nos mostrar um caminho mais certeiro, né, no tratamento, tá? Porque cada um dos tipos de tratamento ele vai ser diferente e vai nos dar um norte também em relação ao prognóstico. Ou seja, esse paciente tem a probabilidade de melhorar em 4 semanas, em 2 semanas, em 3 meses. Então, para isso que existe essa classificação e esse diagnóstico fisioterapêutico, por isso ele é tão importante. Então, veja que a diferença, né, que para um único diagnóstico médico nós podemos ter aí várias possibilidades. Então, várias possibilidades de diagnóstico cinético fisioterapêutico, cinético funcional, tá bom? E isso não se aplica só à hérnia de disco, isso foi um exemplo que eu usei aqui para a gente poder conversar. Isso também vai se aplicar às tendinites de ombro, condromalácia patelar, lá no joelho e entre outros diagnósticos, tá? Que a gente vai avaliar e aí esses subgrupos eles vão nortear o nosso prognóstico, nosso tempo de tratamento aí de fisioterapia com cada paciente.